Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui nessa reunião técnica virtual. Estamos aguardando só o secretário Edmar Camata para que ele possa iniciar essa reunião. Ok? Conto Já com estou aqui, a paciência. Você já falou. Está online, Edmar? Estou aqui. Opa! Vossa Excelência está com a palavra. Pessoal, uma ótima tarde a todos e todas que estão aqui conosco, disponibilizaram um tempinho do dia para fazer uma conversa rápida e objetiva. Galerinha. Pedir só para vocês conferirem os microfones, que estão fechados, para a gente poder começar. Estão aqui conosco a nossa equipe da SECONT, né, da Secretaria de Controle e Transparência, que tem uma atuação com relação aos programas de integridade. Está o delegado Alexandre Falcão, que passou a compor a nossa equipe cerca de 6 meses. É o nosso subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial. Satisfação imensa ter Falcão e o currículo dele na nossa equipe. Está conosco o auditor Guilherme, que é o responsável por impulsionar aqui na Secretaria de Controle e Transparência esse tema, e faz isso de uma forma muito positiva, pelo conhecimento que ele tem. E o objetivo aqui hoje é trazer, né, um momento de importância para os programas de integridade, sensibilizar e convencer vocês. O mesmo tipo de atuação que nós estamos fazendo aqui será feito também com os gestores, tá? Com a alta gestão do governo do Estado. É importante que a gente fale a mesma língua, entenda o quanto que os programas de integridade podem nos ajudar a projetar o governo, reduzir riscos e entregar também resultados. Eu falo isso porque, ao construir o programa de integridade, por exemplo, da SECONT, da Secretaria de Controle e Transparência, a gente passou a trabalhar, a identificar alguns riscos que no dia a dia faziam com que vários servidores, por exemplo, reclamassem do serviço, da atividade, da atuação, trouxessem problemas de conflitos no ambiente de trabalho. E alguns desses problemas foram dirimidos a partir da identificação e do gerenciamento desses riscos, né? O Espírito Santo, se por acaso alguém não sabe ou não lembra, o nosso estado é um dos poucos estados no país que possui a exigência de que a administração pública tenha programas de integridade. É uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, é uma lei de autoria do nosso governador, que em 2019, a lei, para quem quiser consultar, é a lei número 10993 de 2019, ela veio a partir de uma boa prática reconhecida pelo governador Renato Casagrande, e nos obriga, como administração pública, a construir programas de integridade antes de cobrar os programas de integridade da iniciativa privada. Então, é importante a gente ter essa reflexão, que foi uma vontade do governo, né, de colocar os dois pés firmes dentro desse tema, que é a integridade. E o Guilherme vai apresentar para vocês de forma concreta, para desmistificar um pouco, né? Eu sei que, ao se deparar com esse assunto, muita gente acha que ele é um bicho-papão, só que, na verdade, a cultura da integridade é algo muito positivo, é algo muito bom, é uma entrega muito bacana, muito interessante para a gestão pública, em especial para o governo, nosso governo, né, do qual nós temos tanto orgulho, né, de ser o estado mais transparente do Brasil, em todas as avaliações existentes. É importante dizer isso, né? Não somos o primeiro em uma ou em outra avaliação, nós somos o estado mais transparente do Brasil em todas as avaliações existentes, e a gente pode citar a Controladoria Geral da União, pode citar a avaliação da Open Knowledge Brasil, podemos citar a avaliação da Transparência Internacional. E coincide muito, né, com ser o estado também que mais aplica a lei anticorrupção. O Espírito Santo é um estado pequeno, geograficamente, né, pequeno populacionalmente, perto de outros estados, mas é o estado que mais aplica a lei anticorrupção, tanto em números absolutos,
quanto números proporcionais, né? Então, assim, é um orgulho para nós como servidores termos isso. Mas para que a gente comece a fechar melhor esse ambiente de integridade, é importante botar a mão na massa e entregar essa, que é uma obrigação legal, né? Os programas de integridade, mas que também é uma boa prática muito recomendável. E eu recomendo que a gente faça não porque é uma obrigação, mas porque vai ser importante para os nossos órgãos, né? Então, essa é a sensibilização que eu faço para os nossos gestores. Então, eu vou apresentar também, para finalizar minha fala, vou apresentar para vocês a nossa, em primeira mão, né, e só peço que não compartilhem, uma campanha que o governo do estado vai começar nos próximos meses, que é a sua campanha de integridade, que vai compor esse ambiente de construção dos programas de integridade. Vocês, como nossos parceiros preferenciais desde o início, né, importante conhecerem. Isso porque a integridade ela tem a faceta externa para a sociedade e ela tem um ambiente interno também. Então, essa campanha Integridade ES, conheça o programa que vai promover a cultura e o respeito às regras na gestão pública capixaba. O Guilherme vai poder tirar dúvidas para vocês, especificamente quanto ao tema. Então, especificamente sobre os programas de integridade, né, a partir de 2019 passou a ser uma obrigação dos órgãos estaduais e secretarias desenvolverem os seus planos de integridade, com o apoio, né, da Secretaria de Controle e Transparência. O Guilherme vai explicar como que entra esse apoio, né, como que entra a ajuda que a Secretaria de Controle e Transparência pode dar. E o plano de integridade ele é um documento em que o órgão mapeia os seus riscos inerentes àquela atuação e define formas aí de prevenir, de detectar, de corrigir esses riscos. O papel da Seconte, o Guilherme vai falar sobre ele exatamente, vai falar sobre prazos também. O programa de integridade, ele principalmente trabalha a questão dos valores, como a ética, respeito às normas, a transparência, a gestão de riscos no âmbito do poder público e o estímulo à cultura ética e à cultura da integridade. A campanha de comunicação com os gestores, né, com os servidores e até com a sociedade, ela se baseia em peças elaboradas com imagens alusivas ao tema e textos curtos com palavras-chave, como, por exemplo, ética, transparência e integridade. Isso porque a gente sabe que não adianta nada fazer algo no papel se a gente não convencer, não motivar, não impulsionar as pessoas que fazem parte da gestão, né? Essa mudança de atitude ela é individual. Então, a campanha é voltada tanto para o público interno como para o público externo. E os meios de divulgação serão nossos sites, redes sociais, cartazes, jornais murais, toda a forma de divulgação que for possível institucionalmente. As peças da campanha, eu vou apresentar o carrossel para vocês, né? A gente tem essa primeira peça, tem a peça que fala especificamente sobre a prevenção, né? Então, o foco do programa é na prevenção, de forma a garantir o bom uso dos recursos públicos e a entrega de obras e serviços de qualidade ao cidadão. A outra peça que mostra como que funciona, né? Cada órgão da administração desenvolve o seu plano de integridade de acordo com suas características e peculiaridades, e a Seconte apoia os demais órgãos fornecendo informações, treinamentos e metodologia para que isso seja executado. E finaliza com integridade, um valor que não tem preço. Temos aí as artes para cada tipo de redes sociais. Então, esse aí, por exemplo, são os posts individuais, que trabalha o valor da integridade, o valor que não tem preço, e o certo é fazer o que é certo. Quando cada um faz a sua parte, todos ganham, e o melhor exemplo é na prática. Então, a gente sabe, né, que tem, e finalizando com integridade, começa em cada um de nós. Esse é o cartaz para impressão. Então, assim, é uma campanha bonita, é uma campanha que complementa o sentido de estarmos trabalhando com a integridade, é uma campanha que tem tudo a ver com o nosso governo, tem tudo a ver com o ambiente em que o Estado está, para isso que a gente precisa do empenho de cada um. É um tema que, até em nível eleitoral, é um tema importante, né? A gente lembra que o primeiro compromisso de campanha do governador, em 2018,
era com valor transparência, né? E agora, à medida que os órgãos fazem o seu trabalho com a integridade também, a gente complementa, né, um círculo de muita importância hoje para qualquer instituição pública ou privada, né? Basta ver na iniciativa privada aí o quanto é falada essa palavrinha integridade, e daí a importância de que a gente possa também, né, trazê-la para ser usada, para ser implementada, mas mais importante de tudo, para que ela seja trabalhada no dia a dia com os nossos servidores. E com a experiência de ter feito o programa de integridade aqui da Seconte, que é um dos templates, é um dos modelos que está disponíveis para vocês também trabalharem e utilizarem no dia a dia, na área que é o nosso banco do conhecimento. O Guilherme vai mostrar e vai passar o link para vocês, né, dos documentos base que vocês vão poder usar para a construção dos programas de vocês também. Eu tive a experiência aqui de ver os servidores se empolgarem com o tema, né, entenderem a importância que é trabalhar um plano de integridade, especialmente porque normalmente tem vários conflitos históricos ou riscos que a gente acaba não reconhecendo no ambiente de trabalho, que não precisam ser necessariamente riscos de corrupção, não precisam ser necessariamente riscos de desvio de recursos públicos, mas que impactam o resultado das nossas instituições. Então, eu peço muito para vocês que se dediquem a esse tema, coloco a Seconte à disposição. Vou passar a palavra agora para o nosso subsecretário Falcão, que em seguida vai passar para o Guilherme. E digo a vocês que, se vocês entregarem, né, os planos de integridade, a gente vai ter um governo muito mais forte, né, no sentido da entrega ao cidadão, e vai ver, né, um governo fechando um ciclo, né, que veio lá com a transparência, com a melhoria do controle, e vocês têm um papel fundamental nesse momento também. Então, Falcão, está com você a palavra aí, tá? Obrigado pelo espaço de abertura, obrigado por me colocar mais próximo aí das unidades executoras de controle interno, que fazem um papel assim, importante, brilhante, um papel que a gente quer ver mais reconhecido no Estado. A gente luta para isso, né? Para que a gente tenha as OSI sendo mais reconhecidas, porque elas fazem parte da segunda linha, que é imprescindível para o controle no modelo, né, que nós buscamos, no modelo que nós abraçamos aqui no Estado. Ok, muito obrigado, secretário. Aproveitar a oportunidade também de registrar a presença de Fabrício Borgo e Doliose, que coordenam aí a CHAC, né? Então, a OSCI se faz bem presente aqui nessa reunião. Agradeço a todos que estão participando, da alta gestão, todos os servidores. E minha fala é curta, a minha fala, o secretário já passeou bem aí sobre a questão da integridade. Eu só gostaria de deixar registrado que o programa de integridade dos órgãos, ele faz parte de uma ação prioritária do planejamento estratégico do governo. E a Seconte, ela está aqui para assessorar, facilitar e acompanhar todos os órgãos na execução de seus planos. E eu já passo assim imediatamente a palavra para o Guilherme Machado, para que ele possa, o nosso auditor, falar que tem muitas pessoas que têm nos perguntado. Nós já realizamos algumas visitas a alguns órgãos, já recebemos alguns órgãos interessados aqui, alguns órgãos, inclusive, já publicaram seus programas, e continuamos à disposição de todos vocês, em caso de dúvidas. Receberemos perguntas ao longo dessa reunião, desse bate-papo, mas continuaremos à disposição após a reunião. Guilherme, está com a palavra. Obrigado, Falcão. Agradeço a presença de todos nessa nossa reunião. E eu queria que a gente conduzisse como uma reunião mesmo, como uma reunião de trabalho. Apesar de nós prepararmos aqui uma pequena apresentação, a apresentação serve basicamente para orientar o nosso bate-papo, para eu não esquecer as coisas, porque eu tive Covid e estou esquecendo muito. Então, a apresentação é mais para fazer essa orientação, e aí peço que vocês, ao longo desse bate-papo, possam encaminhar as questões aí, as dúvidas que a gente o Eliose vai coletando aí e vai passando para a gente. Nós vamos respondendo à medida que for apropriado em cada momento do nosso bate-papo. Eu preparei, então, um pequeno material aqui,
que eu quero compartilhar com vocês. Pois bem, a nossa missão aqui é falar sobre o Programa de Integridade da Administração Pública Estadual, né, que foi estabelecido, o Camata já fez essa introdução aí brilhantemente, pela Lei 10.993. Isso está valendo desde 2019, lá em maio de 2019. Daqui 2 semanas fazem 3 anos, aniversário de 3 anos da lei. Então, conversamos um pouco sobre o tema integridade, sobre o conceito de integridade, né, e alguns aspectos que estão lá na lei e que merecem ser destacados na condução, na elaboração dos planos de integridade. A ideia é começar aqui com basicamente o conceito de integridade, né? E aí, antes de falar desse conceito, eu trago uma frase do Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, né? É um investidor, é o dono da Berkshire Hathaway, que entre outras, é dono da Heinz, é acionista da Coca-Cola, várias multinacionais, ele é dono, e ele fala, olha, 20 anos para construir a reputação e 5 minutos para destruí-la. Então, é muito fácil você construir um castelo e que, se ele não for construído sobre bases sólidas, sobre valores, ele vira um castelo de cartas e ruim. Então, eu quero passar aqui para vocês um pequeno filme. Eu acho que ele traz conceitos importantes e exemplos interessantes de integridade para a gente criar o clima, criar um ambiente para conduzir esse bate-papo daqui por diante. We're going to answer the question, what is integrity? And as usual, I'll look at this from the standpoint of leadership. So let's get into it. After looking into this a bit, integrity has 2 parts. And the first way is the way most of us understand it. Part A is the quality of being honest, having strong moral principles, moral uprightness. This is about honesty, good character, and being trustworthy. This aspect of integrity usually becomes visible when we are honest, tell the truth, and have good character in difficult situations. The second part is even more interesting to me. Part B is the state of being whole and undivided. This is about our internal unity and coherence. In other words, if you've ever been conflicted about your actions and decisions and thoughts, when it came to your beliefs and morals, that may be a signal that you're not feeling whole and undivided inside. If you feel confused or torn about where you stand, that's another signal that you have some internal unity and coherence issues. You haven't settled it yet. And really, the presence or absence of integrity on the inside like this is where it starts. Our inner world drives our outward actions. So let's dig deeper into this, and we'll start on the inside. First and foremost, integrity is an internal quality that people possess that others may not see. As Nelson Mandela once said, the first thing is to be honest with yourself. This is a prerequisite to integrity. People who can't do an honest self-reflection are going to get stuck, and it will be hard for them to grow and mature. I can't remember where I first heard this example, but I was once reading about a guy who made a personal commitment to not ever take anything that wasn't his, no matter how valuable it was, even if no one was watching. So I believe the example he used was, well, what if one day he was walking down an empty beach and he saw a Rolex watch in the sand? He said he wouldn't pick it up. That's an example of internal unity and coherence. Nobody's watching, and he's not rationalizing or fooling himself so that he somehow gets to keep that Rolex watch. He knows who he is and what he's made of, and he's not going to take something that's not his. I just read the other day about an employee at a Goodwill location who found $42,000 in cash that was wrapped up in some donated sweaters. As the employee was sorting through the donated clothes, she felt what she thought was a book inside the clothing. When she opened it up, she saw these massive stacks of cash, but she didn't hesitate. She instantly told her manager, and they tracked down the person who donated those clothes, and they returned the money. In an interview, she said it would never have occurred to her to keep the money. I'm sure it felt great for her to know who she was. It feels freeing
and powerful to have that internal consistency rather than rationalizing and wrestling with moral decisions. And it's really easy to admire her because her moral compass was whole and undivided. And by the way, in return, the person who donated the clothes gave her $1,000 as a gift for being honest. But she didn't know that that was going to happen ahead of time. Oprah Winfrey once repeated an old-fashioned sentiment that I agree with. She said, "Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody is going to know whether or not you did it." That's integrity. Second, as an extension of what we've said, other people may or may not eventually notice your integrity on the outside. And when they notice, it could help you, but it could also cost you. Nicky Gumbel is an English Anglican priest, but he started out as a lawyer, and he tells lots of stories about the old days as a lawyer. One story he tells is about another lawyer he knows in England. And one day, this young mid-level lawyer was in an office with the boss, the top partner at the firm. The phone rang, and as the young lawyer reached for it, the boss said to him, "If that's for me, tell them I'm not here." So the young lawyer answered the phone, and he said, "Yes, he's here. Just a moment." And he handed the phone to his boss. His boss glared at him, face turned red. He took the phone, had a brief conversation, and he hung up. And he turned and was about to tear into that young lawyer. But the young lawyer spoke first. He said to his boss, "I will never lie for you, and I will never lie to you." That's integrity. His integrity is being tested. And some people might say, well, it's just a little white lie. But a person with a strong internal commitment to honesty won't do that. And the boss, by the way, was so impressed that he put that young lawyer in charge of lots of important cases and even asked him to be his personal attorney. But the key here is that the young lawyer didn't know that it would work out like that. He was sticking his neck out there, and it could have cost him. And even in the best of cases, it may take a long time before anybody recognizes that you have integrity, because it's mainly on the inside and only gets publicly tested in really visible ways a small percentage of the time. But we don't strive to have integrity to impress others. We do it because, can you guess, say it with me, it's the right thing to do. Here are a few practical takeaways. Integrity is a choice. It's a commitment that you make to be honest, trustworthy, and base your life and decisions on good morals. Integrity often means doing the right thing, even if it means putting your own benefits at risk. Question of the day, do you know anybody personally that has integrity? Share your examples below. I would love to read them. Until next time, God bless, and I will see you soon. Foi? O vídeo destaca Agora sim. O vídeo destaca bastante o comportamento pessoal, né? Ele fala das decisões pessoais, dos valores internalizados pelas pessoas, né? E ele dá dois exemplos muito interessantes e fala sobre racionalização, né? Fala do exemplo lá da pessoa que viu o Rolex na praia e não pegou, da outra que viu o dinheiro misturado na roupa que foi doada e buscou o dono, né? E assim, ela poderia racionalizar vários pontos de vista lá e ficar com o dinheiro, ficar com o relógio, né? Basicamente pensar, olha, esse relógio perdido aqui na praia, o dono não vai achar nunca mais. Então, se eu não pegar, outro pega. Isso é uma forma de racionalizar. Só que ele tinha uma barreira moral anterior que não deixou fazer isso. Então, dentro das organizações, esse é o tipo de comportamento que tem que ser estimulado. Então, quando nós falamos em programa de integridade, é exatamente buscar mecanismos para estimular esse comportamento no indivíduo, porque quem conduz as organizações são os indivíduos, né? Elas têm uma série de regulações que são inerentes à atividade de todas as instituições. Isso tem muito a ver com o modelo de negócio, né? O que ela faz, qual a estratégia dela, quem são as pessoas, os processos, a tecnologia que ela tem disponível para poder conduzir a sua atividade. Isso vale para todos os órgãos, vale para a iniciativa privada, vale para o serviço público, porque, independente da característica da organização, ela tem objetivos, né?
objetivos estratégicos. Nossos aqui, como servidores, temos o objetivo de entregar serviços de qualidade, ser efetivos, né, ser transparentes, né, com o público, né? E isso daí passa por estar de acordo com as regulamentações, com as leis que elas estão circundando a nossa atividade, né? E a gente tem aquelas que são obrigatórias, elas vêm por forças externas, são leis, são decretos, né? Então, aí agora, a Lei 10.993, ela estabeleceu a obrigatoriedade do programa de integridade. E aí várias regulamentações que seguem são de cumprimento obrigatório. E tem aquelas que nós decidimos por fazer, não é? São quando eu estabeleço lá a missão, valores da organização, quando eu assino o contrato, eu estou estabelecendo acordos voluntários que preciso cumprir, as normas internas, as políticas. Então, tudo isso é construído na medida em que eu preciso motivar, eu preciso estimular os indivíduos da organização para que eles conheçam, não é? Conheçam os limites, esses limites, e eles, mais do que isso, sigam esses limites. Então, quando a gente falamos de programa de integridade, nós estamos falando em focar no indivíduo. Nós precisamos, então, estabelecer métodos, estabelecer mecanismos para garantir que os indivíduos conheçam o comportamento esperado, conheçam os limites voluntários e obrigatórios que eles precisam estar incluídos, e eu preciso também, além deles conhecerem, eles precisam reconhecer, para que eles cumpram, para que eles atuem dentro desses limites. Mas, como não dá para garantir que todos vão ter aquela barreira moral interna, que a gente viu lá no vídeo, eu preciso também de mecanismos que permitam detectar anomalias ou circunstâncias e que são contrárias ao que se prega, ao que se espera, né? Tanto pelos limites legais ou regulamentares, tanto pelos limites da eficiência, da transparência. Eu preciso, então, criar mecanismos para detectar e resolver, né? E eu vou resolver e vou responder, ou, dependendo se eu estou falando em eficiência, em efetividade da minha operação, eu vou criar planos de ação, vou criar planos de melhoria para regularizar as fragilidades. Se eu estou falando já de desvio de conduta, de questões mais sérias, questões mais delicadas, aí nós vamos pensar em aplicação de sanções, em processos administrativos, né? Então, quando falamos de programa de integridade, estamos falando de integridade, como é que eu vou? E a gente ouve muito falar assim, a integridade ela vai além do compliance. Eu acho até que está certo, na medida que eu vou trabalhar em cima do indivíduo, eu vou estimular esse indivíduo para que, necessariamente, nem tudo precisa estar escrito ou nem tudo precisa ser vigiado para que ele haja corretamente, ele haja no melhor interesse da organização. Então, nesse sentido, eu acho que vai além, mas eu gostaria sempre de destacar que o foco é no indivíduo, porque a organização ela já vai ter a regulamentação dela. Logicamente que o foco no indivíduo pode fomentar que esses limites voluntários e obrigatórios eles sejam aperfeiçoados, mas isso vai sempre estar condicionado ao tipo de estímulo que ele é oferecido, né? O Kamata ele mostrou aí o programa de divulgação, né? As peças de divulgação do programa de integridade. Esse é um mecanismo de estímulo, esse é um mecanismo de comunicar, esse é um mecanismo de estimular, esse é um mecanismo de trazer esse conceito e ajudar que as pessoas internalizem esse conceito. E ele está lá na linha da prevenção. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tem alguma pergunta? Não. Bom, por que a gente precisa falar de integridade? Eu trouxe aqui para vocês uma manchete da Veja, e essa manchete é de 2013, né? Eu trouxe essa manchete de 2013 porque é o ano da lei anticorrupção, né? A lei 12.846. E ela fala isso daí: corrupção no setor público é crime que mais ocupa a Polícia Federal. Assim, essa simples manchete aí, ela permite a gente pensar algumas coisas importantes, né? Se a gente pode não querer abstrair daquilo que é fato, né? A corrupção prejudica os programas de saúde, prejudica as crianças na escola, falta recursos de modo geral para obras, para serviços públicos, né?
isso é fato, isso é a face mais visível, né, do problema de corrupção. Mas eu queria trazer esse tema para dentro de casa, para nós aqui como servidores públicos, porque o que passa também subliminarmente aí, e nesse caso, por exemplo, dessa reportagem aí, passou, isso foi dito expressamente pelo presidente da Polícia Federal, o problema está no indivíduo, porque quem comete a ação, quem pratica a corrupção é um indivíduo, né? É o indivíduo que ele está passando ali pelo serviço público. E o que fica muito é que a imagem ela respinga em todos os outros servidores, né? Vamos dizer, a gente pode dizer claramente que é uma parcela ínfima que está envolvida com esse tipo de caso, mas essa parcela ínfima ela acaba que contamina todo o universo de servidores que estão lá dedicados, eles estão preocupados em entregar serviço de qualidade, mas que permeia atos de corrupção, ele respinga em todo mundo, e aí a gente vê aquelas reportagens, olha, o servidor ganha demais, trabalha pouco, né? Qualquer discussão, qualquer negociação salarial, ela pode cair na imprensa de modo constrangedor para o servidor. Então, quando a gente discute integridade, quando a gente discute a importância da integridade, a gente vai além da conformidade, além da obrigação. Eu acho que tem um aspecto holístico aí, um aspecto anímico, que é importante ser considerado, e é esse aspecto que eu acho que a gente deveria internalizar enquanto servidores na disposição de construir esses planos aí. Bom, o Estado do Espírito Santo ele tem um compromisso público, né, estabelecido na Lei 10.993 com a integridade, né? Ele tem esse compromisso, eu vou me permitir ler esse parágrafo, que eu acho que é importante, compromisso do Estado do Espírito Santo com o combate à corrupção em todas as suas modalidades e contextos, bem como com os valores da integridade, da ética, da transparência pública, do controle social e do interesse público, buscando articular todas as normas já existentes que fomentam a cultura de integridade no setor público no âmbito do Estado do Espírito Santo. O que destacar isso daí? Nós estamos falando de normas já existentes. Nós estamos falando que o Espírito Santo vem construindo já há algum tempo uma cultura de integridade, uma cultura de valores que vem sendo premiado, né? A gente traz para vocês aí alguns dos prêmios, né? O Brasil, o Espírito Santo, como o Camata falou, olha, todos os rankings de transparência nós estamos lá, estamos liderando, nós temos uma nota na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, fomos o primeiro estado a aplicar a multa com base na lei de corrupção, somos destaque na aplicação da lei de corrupção. Então, esse compromisso que está na lei 10.993, ele só vem a confirmar o que já é feito. E mais ainda, tudo isso que é feito, que nós estamos exemplificando aí, precisa ser articulado para que funcione exatamente de modo harmônico. A ideia de você ter um programa de integridade é que iniciativas isoladas elas sejam conectadas e trabalhem de uma forma sinérgica, de maneira que todos esses programas eles contribuam na criação de uma cultura de integridade. E eu deixei destacado no final ali que os programas de integridade no âmbito da Lei 10.993, eles estão lá como projeto prioritário no planejamento estratégico do governo do Estado. Então, esperamos que até o final desse ano de 2022, nós tenhamos a adesão ao programa de integridade através das portarias conjuntas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de órgãos que contemplem pelo menos 50% dos servidores ativos do Estado. Então, esse é o indicador que está valendo desde 2020 e, infelizmente, estamos bem abaixo, né? Eu até tenho que prestar conta disso aí, o pessoal da SEG está me cobrando, mas nós estamos muito abaixo, estamos com 3% ainda. Eu acho que agora, a partir de agora, isso tende a deslanchar, né? Estamos com todos aí. Esperamos. Bom, indo para a lei e trabalhando nessa lei de modo bem prático, a lei ela é muito grande, ela é extensa, ela é exemplificativa, tá? Ela traz o passo a passo da construção de um programa de integridade.
Tá? Por isso que ela não pediu um decreto regulamentador, o decreto que saiu foi apenas para estabelecer prazos, né? Mas nós gostaríamos de destacar aqui os eixos, né? Ela estabelece 5 eixos para o programa de integridade, e um pouquinho na frente nós vamos relacionar esses eixos com ações ou medidas que já possam existir. Então, o primeiro é o comprometimento e apoio da autogestão. Isso é fundamental. Não se tem programa de integridade, plano de integridade, sem o apoio da autogestão. Não tem jeito, né? Esse apoio, ele tem que ser de modo expresso, né? Ele tem que ser de modo formal, ele tem que ser com provimento de recursos humanos e materiais, ele tem que ser incentivando as ações de integridade, ele tem que ser apoiando o cumprimento dos compromissos assumidos na construção de plano de integridade, ele tem que ser recebendo o reporte do andamento dos planos de integridade e buscando tratamento e buscando explicações para eventuais atrasos, eventuais descumprimentos. Então, esse apoio ele é o primeiro eixo e ele é fundamental porque ele é que dá o ponto de partida, né? Não tem jeito, né? A alta administração, através do exemplo dela, através da iniciativa dela, é que vai definir e direcionar os esforços para que tudo daí para frente ele funcione, né? O segundo eixo é uma unidade responsável pelo programa. E a lei fala o seguinte, no artigo 7º, pode ser a OCI, né? Ela sugere que seja a OCI, ou outra unidade que o órgão entenda que vá cumprir melhor essa função. Nossa avaliação é que essa decisão ela tem que estar baseada no critério de independência e autonomia. Eu preciso ter um órgão, eu preciso ter uma unidade, né, para liderar a construção do plano de integridade, e essa unidade ela tem que ter independência. Ela precisa ter independência também para falar com todos os setores, todas as gerências do órgão e se reportar diretamente para a autoridade máxima do órgão, né? Para que ela consiga liderar esse processo com imparcialidade, para que ela tenha autoridade para estabelecer prazos, para cobrar prazos, para monitorar o cumprimento das ações. Então, se vocês me perguntarem o que é melhor, olha, o critério é esse, independência e autonomia. Se a USCI está ligada à autoridade máxima do órgão, ela tem independência e autonomia, eu acho que ela é ideal. Se não, vale avaliar se é melhor criar uma outra instância, uma outra unidade. Uma outra coisa que eu acho que vale também comentar é que essa unidade, ela necessariamente não precisa estar com dedicação exclusiva ao programa de integridade, à construção, né, ao cumprimento das ações do plano. É importante ter um plano, ter ações definidas, ações que vão ser executadas pela unidade de integridade e ações que vão ser executadas pelos gestores, por equipes de trabalho que vierem ser construídas para determinadas ações, e a unidade ela vai liderar, tanto construindo ações como monitorando o cumprimento dessas ações e fazendo o reporte. Então, essa avaliação também precisa ser feita. O porte da minha organização, o ritmo de trabalho, pressupõe uma unidade permanente de dedicação exclusiva, ou eu posso ter uma unidade que vai trabalhar de acordo com o plano de trabalho que for definido. O terceiro eixo é o eixo da gestão de riscos. É onde tudo começa, né, gente? E eu preciso criar métodos para tratar os riscos que estão voltados, que estão inerentes ao meu negócio, tá? A partir do momento que você começa a desenvolver uma atividade, o risco vem naturalmente, ele vem junto com a atividade. Então, um processo de gestão de risco, um processo completo, ele pressupõe identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos inerentes à atividade de uma organização. No nosso caso aqui, nós estamos começando no começo. Estamos tratando, discutindo os riscos de integridade. Como é que fizemos aqui na Seconte? No nosso caso aqui, nós fizemos uma pesquisa e compilamos programas de integridade de vários órgãos com destaque para a CGU, e lá eles já tinham vários riscos de integridade que eles já tinham identificado, e nós
compilamos esses riscos e discutimos com todos os secretários, os subsecretários, para ver se esses riscos, eles, em algum momento, em alguma atividade, em algum processo da Seconte, eles ocorreriam. Então, eles foram sendo reconhecidos a partir daí, e com isso nós montamos nosso dicionário de risco e fizemos a nossa avaliação. Fizemos de uma forma bem simples, né? Mas hoje nós temos nosso risco de integridade. Se vocês... uma outra dica, pesquisar programa de integridade na internet, que tem vários, e na semana passada eu vi que saíram programas novos do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia. E eles fizeram alguma coisa lá muito parecida conosco. Fizeram uma compilação dos riscos de integridade e trabalharam com esses riscos. Então, o tema da gestão de risco ele pode ser talvez um tema mais complexo nesse nosso universo. Eu sugiro caminhar por aí. Nós também construímos uma metodologia para fazer a avaliação desse risco. Essa metodologia ela tá disponível no nosso repositório, que falaremos na frente, mas toda a metodologia está lá, o material que a gente usou. Então, a ideia é assim, simplificar esse eixo para que ele possa se iniciar a construção dele e ele poder ficar sofisticado à medida que vai passando o tempo, que a cultura vai sendo consolidada, que o conhecimento vai aumentando. O outro eixo são regras e instrumentos. Guilherme. Oi, pode falar. Eu estou acompanhando aqui tanto o bate-papo aqui da nossa sala, também estou acompanhando no WhatsApp, porque a gente tem grupo das unidades de controle, e eu estou recebendo algumas mensagens aqui, tanto em inbox quanto no grupo, só sobre o tema anterior ali, né, no eixo de unidade responsável pelo programa, surgiu algumas questões aqui, eu vou tentar compilar, né, o que chegou, né, porque ali a gente coloca, né, que pode ser a USI ou outra unidade, né, a questão da independência e autonomia são preponderantes na escolha, né, então, pelo que você colocou, né, a gente pode fazer a gestão do programa de integridade pelo SI e também a construção pelo SI, né, ou não, ou o gestor máximo ele pode passar a construção do plano de integridade para um outro setor, né, ou uma comissão temporária ali que vai fazer a construção do plano de integridade e depois, né, num segundo momento, a unidade de controle fazendo a gestão daquelas atividades, né, que foram previstas. A gente viu os slides, acho que quem ficou um pouquinho com essa dúvida aí, tem uns slides para frente que a gente também vai ver isso, mas se você puder só voltar no tópico anterior, quando você falou, né, da unidade de controle participando da construção do plano de integridade e depois no acompanhamento, ou não, né? Ou uma outra comissão ali fazendo essa construção. Tá. Eu vou repetir, né, que eu acho que a decisão tem que passar muito para a questão da independência e autonomia, né? Vou chamar de time, o time que está aí dedicado ou designado para fazer o programa o plano de integridade, que lá na frente ele vai consolidar o programa, ele tem que ter independência, tem que ter autonomia. Ele não pode hierarquicamente, ele ser submetido a decisões que vão de encontro ao que está decidido no plano. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você fala para mim assim, eu posso criar uma comissão para fazer isso aqui agora, depois a USI ela continua na gestão, eu não vejo problema. Só que eu costumo fazer a analogia do plano de atividade, que é andar de bicicleta. Isso aqui começa agora e não termina daqui a pouco, quando o plano estiver pronto. Andar de bicicleta, se você parar de pedalar, cai, né? Então, olha, o plano ele é feito, você tem a primeira versão do plano, mas você pode ter ações que precisam ser construídas, você precisa do plano ser monitorado continuamente para que você não só implemente ações que faltaram, mas as ações implementadas continuem sendo efetivas. Então, eu preciso continuar acompanhando o plano. Se a decisão for para uma unidade temporária para fazer a força inicial, né, para dar um empurrão na bicicleta, e criar o plano e depois ele continuar sendo gerido pela unidade USI, eu não vejo problema. Tá? Não vejo problema nenhum, não. Mas você tem sempre que avaliar independência e autonomia. Mas a minha USI, por exemplo, ela não tá vinculada lá ao secretário e tal. Ok, bota no plano.
né? Cria a unidade temporária e bota no plano que essa é uma ação que precisa ser trabalhada. Porque aí lá na frente, se você for fazer a delegação para o SCI, isso eventualmente foi tratado e ela tem a autonomia que precisa para ela continuar o trabalho dela. Tem mais alguma pergunta, Feito? Pode continuar? Pode continuar. Bom, outro eixo lá, regras e instrumentos, e esse eixo ele pode ser desdobrado, né? Mas eu queria falar desse eixo porque vocês vão identificar coisas que já fazem, né? Por exemplo, políticas, normas e procedimentos, somente normas e procedimentos já estão fazendo, né? Já estão fazendo, o SI tem um trabalho dela também de monitorar controle interno, então isso são coisas que já existem. Lembra que a ideia do programa é articular esses mecanismos. Então, quando eu estou construindo meu plano, eu vou identificar o que eu já tenho. Importante, comissão de ética e código de conduta. O decreto 1595 ele já é o código de ética dos servidores, mas ele fala que cada órgão deveria ter sua comissão de ética. E recomendamos que cada órgão avalie também se ele não tem particularidades na sua condução que merecesse um código de conduta próprio. Aqui nós avaliamos e criamos o nosso código de conduta. E conversamos com alguns órgãos aí, e eles nos trouxeram situações particulares deles, e que em alguns momentos podem causar desconforto, podem dar dúvida. Leva para o código de conduta, traz isso, dá transparência a esse assunto e dá um tratamento institucional. Então, essa é uma das ações que a gente entendeu aqui como necessária. Então, reformulamos nossa comissão de ética e criamos e publicamos nosso código de conduta. Canal de denúncias, já temos ouvidoria. Então, como é que o órgão cria a comissão de ética dela e articula a ouvidoria para essas questões de desvio de conduta estabelecidas no código? Já existe ouvidoria, é tentar fazer essa articulação. Comunicação, o Camata ele mostrou o exemplo para vocês. Eu preciso, claramente, criei norma, criei política, criei código de conduta, preciso divulgar. As pessoas precisam conhecer e precisam saber usar. Preciso divulgar e preciso treinar. Então, tem que estar na pauta do dia também, treinamentos para todos da organização, relacionados à integridade. Pode começar, olha, vou começar bem devagar, eu vou criar o meu código de conduta e vou divulgar para todo mundo e vou treinar as pessoas nos aspectos primordiais do meu código de conduta. Então, tudo isso está relacionado com a criação, está enraizado no programa de integridade. Preciso fazer tudo de uma vez? Não. Por isso que eu tenho plano de integridade e programa de integridade. Boto na linha do tempo que eu vou fazer. E depois eu tenho o monitoramento contínuo. Então, eu vou criar o meu plano de integridade e eu vou ter ações para cumprir. E depois do plano implementado, eu tenho que garantir que as ações estão sendo feitas. E, além disso, eu preciso fazer reportes regulares. Eu preciso, olha, a unidade responsável do SCI está ligada diretamente à autoridade máxima do órgão, e vai reportar para essa autoridade como é que está o status das ações que foram designadas, as ações aprovadas, né? É importante, aprovadas em conjunto por todos. Então, se aprovou em conjunto, tem que cumprir. E aí o reporte é para a autoridade máxima, e aí vamos fazer cumpre, é uma atribuição da unidade responsável pelo programa, fazer esse... Bom, falando então em regras e instrumentos, que está previsto na lei, gente, e tentando traduzir isso para coisas que já são conhecidas, que já existem, talvez precisam ser aprimoradas, né? Nós estamos falando de ter as normas, os procedimentos escritos, nós estamos falando de garantir mecanismos de controle interno para garantir que essas normas e procedimentos sejam cumpridas, né? Acredito que isso já é uma realidade. Nós estamos falando aí em regras e instrumentos, avaliar as questões de ética e conduta, que é um pilar do programa de integridade. Nós temos o Código de Conduta, o Código de Ética dos Servidores, o Decreto 1595, e ele fala lá que cada órgão deveria ter sua comissão de ética. Em tendo sua comissão de ética, vale a pena avaliar a criação de códigos de conduta também nos órgãos, por conta de características singulares de cada órgão, né?
a gente conversou com alguns órgãos aqui que trouxeram para a gente situações particulares e que mereceriam ser tratadas a partir, enfrentadas, né, a partir de um código de conduta. É importante dizer que quando nós falamos em trazer um programa de integridade, em fazer gestão de riscos, pôr na mesa, trazer o bode para dentro da sala, porque existem várias situações que vocês podem estar se enfrentando, várias situações de pressão que vêm de fora do órgão, várias situações particulares que impedem que as coisas andem, travam os processos. Então, é a hora de avaliar isso dentro de um programa de integridade, dentro de um modelo de gestão de risco, e estabelecer corporativamente, estabelecer institucionalmente a forma que ele será enfrentado. Então, isso, além de garantir agilidade, eficiência, efetividade, ele protege o servidor também, porque é uma construção conjunta, é uma construção institucional e é uma construção divulgada, pública. Os atores que interagem com o órgão, eles vão estar sabendo dos limites legais e voluntários, como a gente mostrou, ao que são submetidos os servidores do órgão. Então, também sobre a ótica da proteção ao servidor e da garantia de efetividade e eficiência no trabalho, o programa de integridade ele vem contribuir com isso. E é uma construção do próprio órgão, né? Exatamente. Isso não é um programa de integridade do Estado. Cada órgão tem a sua particularidade, né? Bom, o Camata já está preparando, já está disponibilizando para todo mundo o plano de comunicação sobre integridade, botar a integridade na pauta do dia, fazer com que as pessoas se acostumem com esse conceito, que não é novo, mas é um conceito que precisa ser consolidado, né? Existem estudos aí que dizem que num universo de 100% de pessoas, 20% não precisariam receber nenhuma instrução, ter nenhuma regra escrita, que ele vai fazer o que é certo. 20% não vai fazer de jeito nenhum. E tem 40% que precisa ser trabalhado. Então, a ideia da comunicação, da divulgação dos treinamentos é para fazer com que essas pessoas, elas preventivamente adotem condutas corretas. Mas aí eu tenho canal de denúncia, controle interno, para eu detectar se não está tendo, né? Quando a gente fala de canal de denúncia, que esse é o termo que está na lei, mas nós temos a ouvidoria, né? Temos a ouvidoria geral, tem as ouvidorias setoriais. O trabalho na construção do plano como é que a ouvidoria vai interagir com a minha comissão de ética? Como é que a ouvidoria interage com a comissão de ética? A comissão de ética interage, por exemplo, com a corregedoria, se for o caso. Mas a comissão de ética, a construção do código de ética já vai indicar, eventualmente, qual o tratamento dos desvios de conduta que poderão ser aplicados no âmbito do órgão. Então, a ideia de regras e instrumentos é esse. Talvez esse seja o pilar, talvez não é o pilar mais robusto, né? Mas a maioria dessas regras e instrumentos, elas, se não estão prontas, estão em construção. E o último pilar é exatamente garantir que não se pare de pedalar, né? Eu tenho, então, um momento de eu construir o meu plano com ações para chegar no programa de integridade, e imaginando que o programa ficou consolidado depois de um período de tempo de construção, eu tenho que monitorar para garantir que as ações que foram implementadas, que foram estabelecidas, são efetivas. São efetivas, estão em funcionamento, que vão garantir exatamente a construção do ambiente, do clima de integridade no órgão, né? E esse monitoramento é pela instância responsável lá pelo programa, e o reporte tem que ser periódico para a instância mais alta, e as ações não realizadas, as melhorias, elas têm que ser tratadas a tempo. Não adianta nada programa de integridade, não adianta nada regra de instrumento, se as ações, se as melhorias, né, se as correções não forem aplicadas e aplicadas no tempo correto. Essa ideia é a ideia geral dos 5 eixos do programa de integridade, que a gente desenha um pouquinho mais na frente. Acho que o Uriose queria passar algumas questões, né? Isso, tem algumas aqui, eu estou compilando tudo que está chegando no Word aqui. Uma primeira aqui o plano de integridade pode ser feito pela Seconte e aí depois ele ser repassado para os órgãos para ele ser aplicado dentro de cada órgão? Olha, o plano de integridade, o programa de integridade é de cada órgão, né? A gente vai falar na frente, a Seconte ela tem como atribuição legal facilitar essa construção,
fornecendo material, fornecendo instrumento, fazendo esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui agora. E isso, nós já estamos bem adiantados com isso. Todo o material que nós usamos, tudo aquilo que nós construímos do nosso plano de integridade, ele está disponível e à disposição para que todos possam ter acesso e possam utilizar. A Seconte não tem estrutura para fazer o programa de integridade para cada órgão, né? E nem funcionaria, porque o programa é de cada órgão, né? Mas as nossas atribuições, que estão muito bem definidas, a gente está cumprindo com elas, o material está disponível e a gente vai estar sempre à disposição para cooperar, para discutir, eventualmente participar de alguma reunião, para consolidar conceitos. Olha, queremos fazer um seminário de risco, a gente pode fazer uma simulação aí de seminário de risco de integridade. Essa é a nossa contribuição. Construir, não. Construir porque eu preciso de uma unidade responsável com independência e autonomia em cada órgão para conduzir o programa. E nós não vamos estar lá nessas unidades. Aí vieram uma série de falas, eu tentei compilá-las e depois tem uma questão no final. Foram diversos levantamentos que falaram: as unidades de controle não têm servidor em dedicação exclusiva, as unidades de controle têm número insuficiente de integrantes, né, para realizar toda a demanda de trabalho que está sendo levantado. Falaram sobre a falta de capacitação e a falta de remuneração, né, similar ao GPO e ao GFS, que recebe uma remuneração. Aí eles falaram também dessa falta de remuneração. Falaram sobre a solicitação de acesso a um processo que está na CGE, então eles falaram que já pediram credenciamento para ver o processo, mas não conseguiram. E aí no final fez uma questão que seria se existe a possibilidade de alterar a lei, né, e aí foi quando levantaram a questão, né, que colocou essa atribuição do plano de integridade para o SCI, né, e na verdade falar que teria que ter uma comissão específica para poder fazer essa parte do plano de integridade. Bom, vamos lá, tem muita questão, né? São muitas perguntas, na verdade. Foi uma parte que não vieram questões exclusivas, né, mas levantaram os pontos, né, sobre remuneração, quantidade de integrantes. Sim. Bom, vamos começar do que é mais fácil, gente. Remuneração, alteração de lei, infelizmente aqui a gente não tem o que falar sobre isso, né? Nosso desejo é que todos fossem muito bem remunerados pelo que fazem, mas isso foge da nossa competência. O que eu posso falar, e eu acho que eu já falei, eu vou repetir, a unidade responsável pelo programa, nem vou falar que é o SCI, vou falar a unidade responsável pelo programa, ela não constrói o programa sozinho. Tá? A unidade, esse tem que ser um trabalho de equipe. Por isso o apoio da alta administração, não é? E aí vou sempre falando para vocês, respondendo vocês e falando da nossa experiência aqui. A nossa unidade de integridade aqui da Seconte tem uma pessoa, que não sou eu. A pessoa é a Suzane, que ela é a responsável pela unidade de integridade. Então, no momento de pandemia, eu apoiei a Suzane e nós juntos montamos um plano de trabalho. Esse plano de trabalho pressupunha a participação de cada subsecretário, de cada gerente em momentos específicos. Levamos para a aprovação do secretário, ele aprovou e depois comunicou. E aí nós traçamos um plano de trabalho. Nosso trabalho é liderar esse movimento, liderar a construção do plano e, no final, lá consolidar o plano. Aí é conosco mesmo, consolidar, fazer o documento. Mas a construção... Então, por exemplo, aqui, olha, precisava fazer o código de conduta. Não fomos nós que fizemos o código de conduta. Tinha uma ação prevista que era reformular a comissão de ética e a comissão de ética reformulada fazer o código de conduta. Então, nós entregamos o plano, a primeira versão do plano em fevereiro do ano passado e a comissão de ética entregou o código de conduta novo este ano. Entregamos em fevereiro de 2021, eles entregaram o código de conduta novo ao longo do ano de 2021. Então, a unidade responsável, ela não faz o plano sozinha. Ela lidera o movimento, ela lidera as reuniões, ela documenta, ela reporta, ela monitora, mas há ações que vão ser delegadas e delegadas oficialmente para diversos setores da organização trabalhar.
Então, isso não tem possibilidade de alguém fazer isso sozinho. Se imagina, olha, se vem alguém de fora para fazer, vai precisar interagir, se reunir, entrevistar e trabalhar com diversos setores. Não muda nada. A unidade responsável pelo programa, ela tem que fazer essa interação. É um trabalho de equipe. Tá? Eu tenho que designar alguém para liderar. Né? Esse alguém para liderar não dá para ser o secretário ou o diretor do órgão, porque ele tem outras atribuições. Então, ele delega alguém para liderar o processo e todos têm que trabalhar nesse processo. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, viu, Oliosa? Porque foram muitas perguntas. Tem mais algumas questões aqui. Eu vou deixar você passar para aquele outro slide. Acho que agora o próximo é aquele da casinha, né? Que vai falar dos eixos ali. E aí talvez a gente discorre. Tem perguntas do chat aqui da sala e tem perguntas do WhatsApp, mas aí eu vou deixar você discorrer lá sobre aquela casinha, que eu acho que vai ajudar a gente. Tá bom, aqui para frente. Eu queria trazer então para vocês aqui dois conceitos que estão na lei, tá? Porque lá no início eu falei, né? A lei ela é exaustiva, ela é autoexplicativa, né? E ela traz conceitos importantes. Então, ela diz lá na frente, ela diz lá o que ela quer. Ela quer um programa de integridade. Ela quer conjunto de mecanismos e procedimentos de prevenção, detecção e remediação de prática de corrupção, fraude e suborno. Ela quer esse conjunto pronto. Ela quer uma casa pronta e bem sustentada. Mas ela mesmo diz como é que eu vou fazer. Ela diz que eu tenho um caminho para percorrer e o que nós estamos agora discutindo é qual é esse caminho. Eu vou criar um plano, então. Eu vou criar um plano e vou dizer que ações que eu vou fazer. Então, nós estamos sempre orientando ou sugerindo, né, nas reuniões que fizemos com alguns órgãos, gente, estabelece um período de tempo e olha de trás para frente. Olha, eu vou fazer o meu plano aqui com as ações possíveis agora, possíveis que ficarem de ser implementadas e vou ter ações que vão ser feitas para frente. E aí, põe nessa linha do tempo as ações que eu posso fazer. Assim fizemos aqui. Eu vou sempre insistir no nosso exemplo da Seconte, porque nós partimos do zero também. Então, nós fizemos um trabalho, e está disponível para vocês, um dos trabalhos que nós fizemos, a partir de um compilado de orientações da CGU, relacionar mecanismos de integridade, nós criamos uma planilha, fizemos um diagnóstico. E identificamos o que nós já temos aqui na Seconte, do que já temos que precisa melhorar e o que não temos, que tem relação com os eixos do programa de integridade. A partir disso daí, botamos na linha do tempo. O que dá para fazer até sair a primeira versão do plano? O que só dá para fazer depois? E aí fizemos nosso planejamento de trabalho e saiu o nosso plano de integridade. Então, a ideia nesse momento, vamos encarar o desafio. Vamos estabelecer como meta aquilo que é possível. Né? E como estamos falando em meta, não adianta fazer uma meta ousada demais que eu desista, nem uma meta muito frouxa que eu não me entusiasme com ela. A ideia é essa, tá aí. Olha, o programa de integridade é esse. Uma ideia do programa de integridade é essa aí. Né? A base dele, prevenir, detectar e responder. Nós amarramos aí em alguns pilares, que são aqueles pilares lá que conversamos lá com os eixos, né? Então, compromisso da alta gestão, unidade responsável, gestão de riscos. Então, são ações que elas podem ser feitas ao longo do tempo. Eu até em 12 meses eu não consigo estar com tudo isso pronto, mas com 12 meses você consegue estar com alguma coisa pronta e com previsão de outras ações ficar prontas, sei lá, em mais 6 ou mais 12 meses, essa é a construção do plano. Então, a ideia de ter a casa pronta é isso daí, olha, que a gente pôs. Olha para aí e vê o que eu já tenho. O que eu já tenho, do que eu já tenho, o que eu posso melhorar, e o que eu preciso fazer. Do que eu preciso fazer, o que é mais complicado, o que dá mais trabalho, o que exige mais esforço. Logicamente, dividir as tarefas, né? Preciso ter um trabalho de equipe. A partir desse trabalho de equipe é que vai sair o plano. A unidade, vou repetir quantas vezes precisar, a unidade de integridade não é responsável por fazer o plano, ela é responsável por conduzir o projeto. Isso é fundamental e é uma construção coletiva, é uma construção do órgão, uma construção da organização.
Da mesma forma que a lei, ela não é, a lei 993 não é a lei da SECONT. É uma lei estadual e que foi de iniciativa do governador. Então, ele é o chefe, né? Tem que fazer. Aqui, abordando especificamente o decreto, isso também, nós tivemos algumas questões aqui. O decreto estabelece o seguinte: em até 120 dias da publicação, que foi lá o dia 28 de março, os órgãos, eles sentariam conosco e fariam a assinatura de uma portaria conjunta, assumindo o compromisso, aderindo ao programa de integridade, né? E aí já contando lá no indicador do planejamento estratégico. Então, são 120 dias, nós estabelecemos ali os prazos limites. Então, a partir de 28 de março, o prazo limite é 28 de julho de 2022. Assinada a portaria conjunta, o órgão teria 30 dias para fazer um cronograma de trabalho. Esse cronograma de trabalho ele vai auxiliar para que a gente possa saber quais são as ações que estão sendo tomadas, possa acompanhar e, eventualmente, dentro das nossas possibilidades aqui, participar em algum momento da implantação do programa de integridade de acordo com esse cronograma que vocês fizeram. Então, nós estamos estabelecendo para vocês os prazos limites. O prazo limite, então, seria 8 de agosto. Na verdade, é 28, né? São 30 dias da assinatura. Saiu 8 ali. Não, que é 8 de setembro, tá certo. É 8 de setembro. Porque são 30 dias úteis, 8 de setembro. É isso aí, bem observado, chefe. Mas nós, sinceramente, não esperamos que todo mundo vá lá no último dia, né? A pessoa vai dar um entupimento lá no EDOCS. Melhor tentar antecipar. Aqui, assim, dicas para a construção do plano. Primeira coisa que eu reforço, e esse desenho aí é para mostrar isso, trabalho de equipe. Para ser um pouco provocador, esse que está na bolinha aí é a unidade de integridade. Todo mundo está trabalhando junto. Né? Eu relacionei aqui algumas medidas, algumas ações, que necessariamente não precisam ser realizadas na ordem que estão, mas eu não escrevi uma aí. Gente, procurem referências. Na internet tem muita coisa. A CGE de Minas Gerais tem muita coisa. Muitos órgãos lá em Minas Gerais já produziram os seus planos. Os órgãos do governo federal, muitos deles já produziram. Então, tem muito material de referência, muito material que pode ajudar. Na medida que vocês pegarem e olharem o documento na mão, eu acho que a ansiedade ela diminui um pouco. Tá? Estou falando da nossa experiência aqui. Nós começamos a pegar planos, o plano da CGU, inclusive, é um plano muito enxuto, muito simples, usamos ele como referência. O nosso plano está disponível, vocês vão poder olhar lá no repositório. Então, busquem referências, busquem essas consultas que vão ajudar. Mas, olha, obtenha o apoio da alta gestão, fundamental. Né? Aqui nós obtivemos esse apoio de várias maneiras, inclusive aprovando formalmente o nosso plano de trabalho. O nosso plano de trabalho está lá no repositório, vocês podem olhar o que a gente planejou de fazer. Defina quem é a instância responsável. Eu vou insistir, eu aqui não vou dizer que tem que ser o SCI. Eu vou dizer que tem que ter uma unidade responsável pelo plano, com autonomia e independência. Faça o plano de trabalho, como é que a gente falou aqui. Comunique adequadamente para todas as instâncias do órgão que está em curso a implantação do plano de integridade. Faça esse diagnóstico do sistema de integridade. Esse material também é disponível para vocês. Elabore a matriz de responsabilidade. Está duplicado ali, né? Não sei o que... Eu acho que eu comi alguma ação e botei 2 vezes a matriz de responsabilidade. Mas, Guilherme, só para fazer uma pausa, eu sei que vai ter mais slides, você vai falar disso, mas é porque vieram várias perguntas sobre o mesmo tema, onde que a gente consegue encontrar. Eu já botei o link aí do repositório na conversa, quem tiver precisando do link eu já coloquei. Tá bom? Tá bom. Vai falar mais na frente, mas é porque vieram várias perguntas falando sobre o link. Okay. Tá bom. Nossa. Então, olha, a matriz de responsabilidade, ela vai definir exatamente quais são as ações, o que eu preciso construir para o meu plano de integridade, quem é responsável por fazer, quem é responsável por acompanhar,
quem é responsável por aprovar e quando vai ficar pronto. Então, reforça aquilo que a gente falou. A unidade responsável pela integridade não faz tudo. Ela, por exemplo, ela acompanha o cumprimento das ações da matriz de responsabilidade, né? Que está ali, ó, acompanha a execução e reporta os resultados. E aí sim, aí é tarefa da unidade responsável. Consolida e divulga o plano. E depois, gente, repita a operação. Por quê? Porque aí as ações que não estavam prontas têm que ficar prontas, eu tenho que avaliar a efetividade do que foi feito, eu tenho que melhorar, eu tenho que reavaliar riscos. Por isso que eu falei, a bicicleta, eu vou continuar pedalando. Bom, o nosso papel, enquanto Seconte, ele está lá previsto nesses artigos, né? 8º, 22 e 23 da lei. Desenvolver modelo de gestão de integridade, ele está desenvolvido. Atuar como facilitador e acompanhar o cumprimento dos planos, né? Esse é o papel nosso, nós estamos fazendo aqui agora. Né? Por isso, nós pedimos os cronogramas, que a gente possa acompanhar esse cumprimento. Fornecer conteúdo e material de referência. Editar guia prático, disseminar conceitos, seminários tutoriais. Tudo isso está lá no repositório. E depois dos programas eles estão implantados, nas próprias auditorias regulares da Seconte, nos órgãos, também o programa de integridade vai ser abordado. O repositório está aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui para eu chegar no repositório para vocês, porque como é que eu vou fazer aqui? Como a gente caiu aqui na internet, eu saí do site. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, está aparecendo para a gente aqui. Esse aqui é o repositório, repositório.seconte.s.gov.br, e aqui tem uma comunidade que é a integridade. Nessa comunidade aqui, nós temos outras coleções, guias e modelos. Tudo que a gente usou para construir o nosso programa de integridade, material que a gente fez, planilha, as apresentações que a gente fez internamente, depois modelos construídos, nosso plano de comunicação, como é que foi feito, manual e metodologia de gestão de risco. Não vou entrar aqui porque ela demora. Nosso guia de implementação, como estava previsto na lei lá. A análise de risco aqui, como é que a gente documentou a análise de risco. O diagnóstico que eu comentei para vocês da situação das unidades e instrumentos de integridade, talvez isso aqui vale a pena entrar. Eu vou botar ali o nova guia para passar aqui, depois a gente vai estar carregando lá. Todas as instruções que a gente trabalhou, está tudo aqui. Ó. Como nós designamos uma unidade, nós fizemos uma portaria, o modelinho está aqui. E a proposta de trabalho que a gente usou para implantar o programa de integridade está aqui também. Então, essa é uma comunidade. Tem uma comunidade com toda a legislação que a gente trabalhou de referência. Tem uma unidade, uma outra coleção aqui com os planos que a gente usou para poder fazer o nosso. Tem esse aqui, olha, esse aqui, ó, da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Ele ajudou muito, ele deu boas ideias, bons insights. O que eu estou falando é que ele ajuda? Não é só o conteúdo, às vezes a forma que eles apresentam. Nós ficamos aqui muito ansiosos, exatamente com ações que a gente ia demorar para fazer, né? que extrapolariam o prazo que a gente previu de fazer o plano. E eles trataram isso muito bem. Eu falei, olha, eu tenho ações por fazer, estão documentadas no plano. Alguém precisa acompanhar. Então, isso foi um insight legal. A gente trabalhou dessa forma e deu certo. Aqui o nosso plano, tá? Ele está aqui à disposição. Vocês vão ver que ele é um plano, ele é simples, ele não é complexo, né? Então, e o guia que a gente passa lá, e a própria lei fala o que tem que ter o plano. Tem que ter uma declaração formal da alta administração, tem que ter uma caracterização do órgão e da governança do órgão, o que ele faz, como é que ele é gerido, e daí vocês entram nos aspectos relacionados à integridade de fato. Então, assim, a melhor sugestão que eu faço é, comece a fazer, vocês vão ver que não é uma coisa tão complicada. E aqui é o nosso... Nenhum documento altamente sofisticado.
nós fizemos uma planilha aqui tratando de instrumentos de integridade. Não tem aqui grande ciência, nós fizemos um compilado dos guias da CGU. Entrem no site da CGU lá, no espaço de integridade, tem muito material de muito boa qualidade, material feito de forma muito didática, vale a pena trabalhar. Então, a gente trabalhou aqui, olha, com esse diagnóstico aqui. A partir desse diagnóstico aqui, nós fizemos a nossa matriz de responsabilidade. Então, ele é bem simples. Eu vou responder se existe ou não, vou documentar, né, a existência, e aqui vou fazer observação. Não tem. Bom, aqui é uma ação que precisa ser feita. Nós pensamos em 3 aspectos: prioritário, necessário e importante. É prioritário, necessário e contribui, uma coisa assim. Coisas que ficaram para um prazo maior. Mas tem tudo aqui, ó. E quando vocês olharem isso aqui, vocês vão ver que são situações do dia a dia de você. E aí vai aparecer claramente, olha, seleção e formação de líderes. Essa foi uma ação que nós decidimos, uma ação para ser concluída depois da publicação da primeira versão do plano, e com isso nós estamos até avaliando em aumentar mais um eixo no nosso plano lá, criar o eixo de gestão de pessoas, que é a questão de treinar as pessoas no quesito liderança, que é treinar as pessoas. Então, nós evoluímos nesse sentido. Por isso que a ideia do plano ele acaba sendo sempre aprimorado. Então, esse instrumento está lá, essa planilha está lá, ela está à disposição. Tá? Tendo dúvida, não tem problema nenhum, mandar e-mail para a gente, tal. A gente tendo condição, a gente vai responder com o maior prazer. Guilherme. Oi. Aproveitando o gancho que você mostrou a parte da integridade aí, eu vou pular para algumas perguntas que chegaram no final, depois eu vou voltar nas perguntas anteriores. Teve uma questão aqui sobre a capacitação, porque há previsão da Seconte fazer capacitação das unidades de controle para trabalhar no plano de integridade, porque lá na 10.993, né, cita que a unidade de controle pode executar ou uma outra comissão, né, uma outra unidade que for construída para isso. E aí a pergunta foi a seguinte: se a Seconte não pode disponibilizar via ESESP uma capacitação, né, já que algumas unidades já estão trabalhando com a parte da construção do plano de integridade, né? Então aí ficou a questão para você e para o Falcão aí, se não existe a possibilidade de a gente construir, né, da Seconte construir uma capacitação via ESESP e disponibilizar para as unidades de controle. E aí, gente, acho que caiu aqui o... Bom, se tiver alguém me vendo aí, pode mandar uma mensagem aqui no chat aqui, só para falar, opa, tô aí. Sim. Então, acho que caiu a... Não, chegou um monte, obrigado, gente. Tá todo mundo olhando mesmo aí. Eu acho que caiu na sala de reunião ali o link do Guilherme e do Falcão, né? E aí, só para passar para vocês, né, o que aconteceu aqui, eu fui anotando todas as perguntas que vocês mandaram, tanto no grupo do WhatsApp, quanto particular para mim no WhatsApp, né, que mandaram no privado, quanto as questões que mandaram aqui, né, na nossa conversa. Eu vou fazer um compilado disso aqui para encaminhar para a subsecretaria. Né, então, vou mandar essas questões para eles lá para o Falcão, né, na subsecretaria. Né, e aí, acho que um dos tópicos primordiais que eu percebi aqui, né, não que as questões não sejam importantes, mas foi alguém que colocou para mim, que eu não lembro agora aqui, que falou assim: acho importante ter uma reunião presencial. Né, então, eu vou conversar, terminando aqui a vídeo, vou verificar ali se o Falcão consegue voltar, senão qualquer coisa ele vem daqui também e ele finaliza com vocês aqui pelo meu computador, né? E eu vou sugerir para ele a gente tentar fazer essa reunião presencial. Eu sei que tem algumas pessoas que não ficam aqui na Grande Vitória, né? Não ficam aqui em Vitória, e talvez seria difícil, né, para poder se deslocar. Mas eu, em particular, acho primordial esse encontro, né, presencial.
né? Acho que apareceu para mim aqui que ele voltou. Deixa eu só verificar se ele voltou mesmo. Ô, gente, voltou? Aí Caiu, voltou. Mas voltamos aqui. Quando voltou, mas voltou sem som. Não, mas agora você está com som, Guilherme. Não, agora eu sei. Aqui, Olha, ó, chegou aqui, ó. Falcão está aqui comigo aqui também. Bem, apesar de ter voltado só agora, mas era esse o recado que a gente tinha para passar, não é? Aqui não é nem uma palestra nem nada, é apenas um bate-papo mesmo. Guilherme, antes de você finalizar, acho que o Falcão vai voltar aí na sala com você, que eu queria só passar algumas coisas que chegaram aqui. Eu estava comentando com eles aqui que eu vou compilar, né? Acho que ele está chegando aí agora, aí o Falcão, espera ele chegar aí. Aí está de volta. Falcão, eu estava comentando aqui com os participantes, né, que eu vou compilar essas perguntas que eu recebi tanto no inbox quanto no grupo das unidades de controle do Estado, e as questões que chegaram também no chat, aqui no bate-papo aqui da sala, e vou encaminhar para você aí na Subcont, não, perdão, na Subint. Na Subint, eu vou encaminhar para você aí, para você ter ciência dos tópicos, né, que foram levantados. E aí também, eu acho que assim, eu até estava comentando com eles, acho que uma das questões que eu não recordo agora quem levantou aqui, que foi primordial, foi a solicitação da possibilidade de a gente fazer uma reunião presencial. Eu sei que aqui no prédio, né, está tendo o curso da Cefaz, então a gente não tem laboratório, não tem auditório, né, não tem a possibilidade de utilizar por agora, mas eu vi que o Coronel André estava aqui também, o comandante do Corpo de Bombeiro estava aqui, que é aqui pertinho. Tenho certeza que eles disponibilizariam ali para a gente o auditório deles. De repente a gente tenta conseguir uma data, né, para a gente talvez fazer uma reunião presencial, porque assim foi muita gente pedindo isso, pedindo uma reunião para a gente bater um papo presencial, né, para eles poderem expor aí as questões, né, então eu acho que seria viável se a gente conseguisse fazer esse bate-papo. E aí o que eu estava comentando, né, quando caiu, que eu estava passando para vocês, que foi a possibilidade de a gente fazer também um curso na ESESP, né, da Seconte disponibilizar um curso na ESESP sobre o plano de integridade, porque já que, né, as unidades de controle teriam que participar da construção, para eles não ficarem só lendo os documentos que estão lá no repositório, né, e também ter a possibilidade de tirar dúvida aí, né, tirar dúvida com o Guilherme aí, que, pô, né, manda bem pra caramba aí na parte do plano de integridade. Então foram essas duas questões, acho que para fechar, e as outras eu te passo, né? Eu passo as outras questões que foram pontuais, mas essas duas, que é um encontro presencial que eles pediram e a parte da capacitação. Então, Leose, uma coisa que, assim, que a gente deve frisar bem, que a lei deixa bem claro, né? O SCI ou uma unidade. Isso é algo que o Guilherme frisou bem aqui. E o interessante é que seja próximo bem à gestão. E essa unidade ela vai gerir simplesmente as informações. Então, assim, como na minha fala inicial, nós estamos, continuamos e sempre estaremos à disposição aí de todos os órgãos para tirar dúvidas. Somos procurados constantemente por órgãos para poder entender como funciona, qual é a dinâmica e como se trabalha. Semana passada recebemos a visita da Polícia Civil e para a JM. Então, assim, nós estamos à disposição. Podemos, sim, bolar um bate-papo, né? Acho que a palavra nem seria um curso, mas uma conversa. Mas o nosso e-mail estava disponibilizado aí, que é subint@seconte.es.gov.br. Os números estavam lá também. E estamos aí, à disposição para sanar essas dúvidas, tirar um pouco o medo ou a pressão. Nós reconhecemos aí que as USIs têm trabalhado, né, com muitas informações, um conteúdo muito grande, mas isso fica a cargo do gestor máximo do órgão. Todas essa escolha, as definições, esse grupo de trabalho, ele deve ser definido pelo gestor. E a lei deixa bem claro, né, quais as possibilidades, tanto uma SCI ou uma unidade que esse gestor definir que seria
a mais adequada. E aí, assim, cabe também, né, aos servidores que estejam com essa quantidade de serviço, que apresente essa situação e demonstre que isso é uma demanda do órgão como um todo, e não especificamente de um serviço de OSI, é uma demanda de órgão, né? O órgão vai adotar o seu programa de integridade, mas é só o OSI que definir? Não, é o órgão como um todo que deve construir isso, né? Cada setor de um determinado órgão tem uma característica, um perfil, então isso deve ser avaliado nessa construção dos programas de integridade, tá bom? Ficou alguma coisa sem responder? A Sandra Pimenta, lá da Prodeste, falou que está disponível lá também, se quiser fazer um encontro lá, né, para fazer o bate-papo. Então, assim, para a gente tem um informativo também, né, da unidade de controle, né, que a gente manda para as unidades de controle toda sexta-feira, né? Então, depois a gente definido também o horário, né? O Adolfo lá da CEDU, né, Adolfo, está perguntando sobre a capacitação, né, se existe a possibilidade de ter, mesmo que tenha esse bate-papo, né, de ter uma capacitação na ESESP ali, que seja um dia, né, igual o Guilherme mostrou ali aquele Excel, né, que seria a construção, de repente fazer um dia ali para fazer a construção, se existe essa possibilidade. Acho que está no mute, Falcão. Liberou? Aí agora liberou. Pedro, conversar com o Guilherme aqui para a gente definir, né, as condições, verificar as perguntas, que com certeza você vai compilar aí, serão muitas, né? Temos recebido ligações, né, algumas dúvidas, e aí a gente compila, vê a dificuldade, vê o que nós temos, e a gente, né, se compromete aí a avaliar e organizar aí um bate-papo aí com os órgãos que tenham essa necessidade ainda de conversar, de entender, de fazer acontecer e desenvolver os programas de integridade. Lembrando sempre que os gestores máximos aí dos órgãos devem estar cientes e envolvidos diretamente. Tanto é que eu enviei esse convite no grupo aí de equipe de governo para que todos os gestores recebessem esse convite, pudessem até participar, entender qual a importância e poder, né, designar aí essa unidade, esse grupo de trabalho para tocar esse projeto, coordenar, né, esse projeto, porque quem toca são todos do órgão, todos os servidores, né? Mas, assim, vamos conversar e a gente reenvia os convites. Você, de repente, eu não sei qual é o público todo aqui, né? Se é só de USI ou se tem... Eu vi que tem o comandante aí do bombeiro, mas, assim, seria até interessante, de repente, a gente tentar identificar qual foi esse público para a gente poder renovar os convites, né, e reforçar aí esse trabalho. Era isso? Show de bola. Então, acredito que sim. Agora as outras eu vou te passando aí. Eu tenho a grande maioria, eu tenho o nome completo também, porque eu tenho os dados aqui pelo grupo do controle, e aí eu vou te passar, tento identificar ali também. Perfeito. Então, pelo visto, o público é formado, em sua grande maioria, por USIs, né? A USI tinha os gestores também, mas o USI também está presente aqui em peso. Beleza. Tá bom, gente. Gente, agradeço a participação de todos. Sei que o desafio aí que surgiu agora para vocês já existia desde 2019, não é algo novo, e agora foi reforçado com esse lapso aí de tempo aí que deve ser concluído, e essa portaria conjunta tem que ser apresentada, mas reforço que estamos à disposição. É uma construção importante para todos os órgãos, e em especial para o governo do Estado, para que todos esses projetos, programas andem juntos, caminhem, né, juntos e entreguem um resultado para a sociedade como um todo, importante e relevante. Obrigado, e a gente vai se falando. Valeu.